nome da pregação de hoje é Atarefados e Ansiosos. Marta e Maria, a mulher moderna versus a mulher piedosa. Eu falei aqui mulher, mas tudo que eu for falar vale para ambos, obviamente. Porque a história aqui é de Marta e Maria. Vamos ler. Prosseguindo, Lucas 10:38. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a palavra. Marta, porém, estava atarefada e com muito serviço. E aproximando-se, deu uma repreensão em Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muito atarefada, com muito serviço. Recentemente eu citei aqui para vocês que o Google soltou um dado interessante, que o termo mãe cansada é termo líder de pesquisa nos últimos anos. Eu sei que o mundo diz que a mulher ideal é a Marta. A Marta é a mulher ideal, com 300 mil atribuições e ansiosa, que cabeceia, que cobra o escanteio e sobe para cabecear, que abraça o mundo e por isso está cansada, e por isso está preocupada, e por isso está ansiosa. O coach diz: tome banho gelado, porque você precisa estar tão atarefado para ganhar dinheiro, para ser um sucesso aos olhos do mundo, que nenhum dos prazeres mais relaxantes do mundo moderno você deve se atrever a ter, que é um banho quente. Por quê? Para que você tenha mais tempo para ganhar mais dinheiro. Essa é a mentalidade moderna. Essa é a mentalidade moderna. Não apenas para as mulheres, mas para os homens. Em que sinônimo de estar atarefado, completamente atarefado, é um sinônimo de uma vida exemplar. Exemplar. O problema é que não apenas lá fora, parece que os crentes também muitas vezes são assim. Achado que eles têm acreditado mesmo que o sinônimo de uma vida que vale a pena é uma vida atarefada e ansiosa, com 300 mil atribuições e com muita preocupação. Marta é aquela mulher que, no dia em que Lázaro, o irmão de Marta, estava morto, Jesus Cristo se aproxima de Lázaro, se aproxima de Marta e de Maria. Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos. Quando Marta avista Jesus vindo, porque Marta já havia enviado uma notícia: Lázaro, a quem tu amas. O que tudo indica é que Jesus era muito próximo e Jesus muitas vezes dormia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, a quem tu amas, está doente. Jesus, diz o texto, ao receber a notícia, ainda esperou um pouco. E nessa espera, Lázaro morreu. Quando Jesus se aproxima, diz o texto bíblico que Marta viu Jesus. E Marta já foi repreendendo Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque o Senhor iria impor as suas mãos sobre ele e ele iria ser restabelecido. Jesus então retruca: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer em mim, ainda que morra, viverá. No meio do diálogo, Marta diz assim: eu sei, eu tenho crido que tu és o Cristo, tu és o Messias. E dá aquela confissão de fé perfeita. Ela era crente. E mesmo sendo crente, ela está preocupada. Mesmo sendo crente, ela está ansiosa, agitada, atarefada. O que mostra que muitas vezes, mesmo pessoas que são genuinamente cristãs, que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, que entregaram suas vidas a Ele, que se arrependeram de seus pecados, mesmo essas pessoas, muitas vezes, estão completamente ansiosas, preocupadas. Às vezes vemos biografias de crentes assim, ó. Mãe de 5, produtora, formada não sei na onde, doutorado não sei na onde, está fazendo um outro doutorado agora, mega doutorado, e mais não sei na onde. E no final ela não coloca o restante. E ansiosa.
Mães homeschoolers, muitas vezes ansiosas. E por conta de outras influencers, que são até bem intencionadas, mas que colocam fardos, e muitos fardos, sobre vocês. Eu estava numa conferência, e uma mãe homeschooler se aproximou de mim, e ela querendo estudar filosofia para ensinar o filho dela latim, não sei o que lá mais. Eu falei, moça, ela tinha 4 filhos, como eu. Eu estudei a minha vida inteira, sempre estudando filosofia, esses assuntos. É um assunto complexo, difícil, demorado. Você pode passar a vida inteira estudando Platão e você vai dizer o seguinte, eu arranhei. Aí eu falei, mãe, você levantar cedo, você tem um monte de coisas. A não ser que você queira fazer um cursinho básico de filosofia, né? São muitas atribuições e só serve para que você tenha um fardo enorme nos seus ombros. Só serve para isso, para que você ache o tempo todo que o que você faz não é bom o bastante. Só serve para isso. Porque uma vida mesmo, de estudo profundo, é necessário muito tempo, que é o meu caso, que é o caso de pessoas que ensinam, que vivem disso, que acordam cedo e fazem isso a vida toda. Mas fardos e mais fardos, muitas e muitas vezes são colocados sobre nós. Mas cabe a nós dizer não. Não dá para fazer tudo, não dá para conhecer todas as coisas. Nós terminaremos, por mais que estudemos muito, terminaremos bem burrinhos, sabendo bem pouca coisa da existência. Não dá para fazer todas as coisas, não dá para saber de tudo. Sabe quantas pessoas me pressionam o tempo todo? Pressionam minha esposa. Não, porque fala para sua esposa fazer um Instagram, e não sei o que lá, e uma que prega na onde. Falei, não vai! Não vem aqui querer fazer minha esposa Marta, não. Depois ela fica ansiosa, aí ela fica arrebentada, e aí eu sofro também. Não. Eu sei o peso da existência, o peso das pessoas exigindo coisas de nós. Não dá, a gente tem que saber, não dá para fazer tudo. Não dá. Quantas vezes a gente ouve hoje pessoas falando síndrome de burnout? É ou não é? Tudo agora é transtorno. Não é. É estafa. Por quê? Porque estamos abraçando coisas demais. O texto diz, atarefada e ansiosa. Não é por acaso. Todo dia chega alguém. É um político, que é uma reunião, é uma live, é uma conferência. Não vou. Uma rádio, que eu vá toda semana. Uma rádio grande. Eu falei, não vou pegar essas coisas todas, não. Não, eu sou um só. Mas lá precisa de você. Pastor, se você for lá pregar lá. Não dá, eu sou limitado. Infelizmente, eu sou limitado. A gente precisa entender isso. Precisa. Essa história, portanto, não é só sobre mulher, é sobre todos nós. É uma história de como as preocupações, até legítimas, podem tirar de nós o descanso em Cristo. Tem algo mais legítimo do que arrumar a casa para receber a visita? Tem algo mais legítimo do que isso? Naquele caso ali, ela tinha que deixar a casa um pouquinho suja e se preocupar em ouvir Jesus Cristo, que era o mais importante. Muitas vezes é assim que a nossa vida vai ficar. Algumas coisas vão ficar um pouco desarrumadas, para que a gente priorize aquilo que de fato importa. Não vai estar tudo perfeitinho, não. Não vai estar tudo no lugar na nossa existência. Não é possível. Não é possível. Isso aqui não é um chamado à preguiça. É apenas um chamado à sensatez de que nós somos limitados. De que a gente é fraco. De que muitas vezes a gente tem que parar, não tem jeito. Ansiosa e preocupada. Ansiosa e preocupada. Muitas vezes, tarefas demais podem significar incredulidade. Incredulidade. Não confiamos em Deus. Achamos que nós temos o controle de todas as coisas e que podemos resolver todas as coisas, e não podemos. Não podemos. Cabe a nós fazer o melhor que pudermos e priorizar aquilo que de fato é mais importante. É sobre isso que eu quero falar hoje. Primeiro, as agitações da vida podem nos distrair daquilo que realmente importa. Marta estava assim, agitada, frenética, preocupada em fazer muitas coisas, atarefada, diz o texto, e se distraiu. Pense nisso, gente.
O homem mais sábio do mundo. Não apenas o homem mais sábio. A própria sabedoria encarnada está na sua casa. Ouça. Pare tudo. Essa é a coisa mais lógica a se fazer. Mas Marta estava achando uma boa justificativa para não ouvir Jesus, para não descansar em Cristo, para não buscarmos Ele que é a vida. Muitas vezes, nós pensamos que bandidos e prostitutas estão ocupados demais para Jesus. Esses aí, para eles é muito difícil que eles venham. Lembra que Jesus disse que prostitutas, que meretrizes vos precedem no reino? Jesus falou isso para os fariseus. Meretrizes e pecadores e publicanos, eles foram e eles buscaram. Sabe quem não foi? Jesus fala da parábola, uma parábola em Lucas 14. Ele convida as pessoas para um banquete. Sabe quem disse que não podia ir? Eu comprei um campo. Estou ocupado demais, não posso ir. Outro disse, eu acabei de casar. Não posso ir. Sabe o que Jesus está dizendo? Que muitas pessoas estão ocupadas demais com coisas lícitas, que não têm tempo para a salvação, que não têm tempo para as coisas mais importantes da alma, que não têm tempo para Jesus Cristo. Estão focando nas partes e esquecendo o todo. Marta olhou as árvores e esqueceu a floresta. Ismael, do livro Moby Dick, ele parte numa viagem de navio e ele era um vigia. E ele disse que ele não era um bom vigia, porque ele vislumbrava o oceano. Ele estava perseguindo uma coisa, que era uma baleia, porque o seu capitão, Acabe, era obcecado por essa baleia. E ele deveria focar mais na baleia, mas ele dizia, eu ficava olhando todo. Eu ficava olhando a imensidão do universo. Parece que é muitas vezes isso que a gente olha apenas. Apenas uma parte, apenas o dinheiro. Só o dinheiro, o status, um diploma, um carro. E a gente não está vendo o todo da existência. Que essas coisas, elas têm o seu valor debaixo de algo maior. Essas coisas, elas têm o seu valor na perspectiva correta. Como, por exemplo, um carro tem a sua importância para nos levar de um lugar ao outro. Mas um carro é só uma parte, o todo é que a gente vá para algum lugar, para a igreja, a gente passeie com os nossos filhos. Esse é o objetivo de um carro, só isso. Isso é uma parte importante, mas não tão importante quanto a viagem. Não faz tanta diferença assim. Se o carro vale 200 mil ou 60. Não faz. Não faz. Não faz mesmo. Não, mas isso aqui é muito melhor. O mais importante é o trajeto. São as suas experiências. Se, para você comprar um carro de 80 mil, de 100 mil, se, para isso, você tem que vender a alma. Se, para isso, você tem que trabalhar como um animal, como um burro de carga. E aí, justamente por isso, você não pode passear com a sua família. Faz sentido? É olhar a parte e esquecer o todo. É olhar algo que é lícito, que é ter um carro, e fazer dessa coisa lícita algo que atrapalhe e tire o foco daquilo que é mais importante. Deus, as pessoas. É isso que eu e você devemos nos lembrar. Woody Allen disse o seguinte uma vez: eu preciso fazer filmes para assim não ver o todo. Ou seja, a vida dele era tão vazia que ele precisava focar em algumas coisas muito específicas. Você tem feito o que para se distrair? Para fugir de uma existência miserável e esquecer da sua própria existência. Ignorante é aquele que não vê nada além do que está a um palmo de seu nariz. Como a galinha, lembra? Lembra da galinha? A galinha perguntou para a outra, por que você cisca? E ela disse, eu cisco para comer. E por que você come? Eu como para ficar forte e ciscar de novo. É isso. As coisas são importantes, o nosso trabalho é importante. Os bens são importantes. Mas não deixe que essas coisas lícitas ocupem o seu coração além da medida.
em que dar um futuro financeiramente estável para o seu filho, que isso não se torne um ídolo. Não tem coisa mais lícita do que essa? Se preocupar com o filho, trabalhar pensando no filho. E aí, pense nisso. Quantas histórias assim, ó, de um cara que batalhou e ralou e trabalhou muito para os seus filhos, e trabalhou, achando que a maior herança que ele poderia deixar aos seus filhos seria material. Quem não diria, pelo amor de Deus, isso é lícito? Quem não elogiaria essa Marta? É ou não é? Esse Marto. Quem não elogiaria? Olha que cara dedicado. Enquanto isso, ele não viu a infância de seu filho. E aí depois, foi lá, deu de mão beijada pro moleque, que agora é um vagabundo. Adiantou de nada, ainda jogou tudo na lata do lixo que acumulou. A Bíblia declara que dos pais vem a herança. Então não é errado que a gente tenha essa preocupação com os nossos filhos. Mas você tem que tomar cuidado até com esse pensamento legítimo. Até com essa preocupação legítima. É disso que esse texto está falando. Não é de coisas explicitamente pecaminosas que desviam a nossa atenção. É de uma coisa lícita. Como preparar uma boa janta para Jesus. É disso que esse texto está falando. Segundo, preocupações com os afazeres legítimos podem nos afastar de Cristo. Eu sei, é muito parecido com o primeiro. Jesus está em sua casa. É muita responsabilidade, não é? É muita. O chão está limpo. A mesa está posta. A comida queimou. Provavelmente, tudo indica, os 12 estavam com Jesus. Era muita comida a fazer para 12. Muita comida. E eu imagino que Pedro deveria comer bastante. Muita comida, muita gente. Tantas coisas, tantas e tantas coisas que podem tirar a nossa paz. É disso que esse texto está falando. O mandamento bíblico é que as mulheres sejam boas donas de casa. Talvez Marta estivesse pensando nisso ao criticar Jesus e Maria. Jesus, o senhor não fala nada? Maria é uma preguiçosa. Veja a armadilha. Agora, lembra da parábola do semeador? Jesus semeou a palavra, a semente da palavra, em 4 solos, sendo tipificados por entre os espinhos e por aí vai. Entre o espinho, Jesus diz, é aquele que recebe a palavra, mas não permanece. Ele até ouve e fala, eu creio. Mas por que a semente não se desenvolve? Por quê? Aí Jesus explica. As preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra. Preocupações do mundo que não significam, aqui, necessariamente, coisas explicitamente lícitas. Não. São as preocupações mais lícitas, como aqui nesse caso, de fazer uma janta gostosa para Jesus. De se preocupar com os filhos, de se preocupar com o amanhã. De ter uma reserva para o amanhã. Tem coisa mais lícita do que isso? A Bíblia fala sobre isso. Que a formiga, ela poupa no verão para o inverno. É totalmente lícito isso. José, em 7 anos de vacas gordas, ele guardou para as vacas magras. É totalmente lícito isso. Mas você tem que tomar cuidado até com essas coisas lícitas, porque até elas podem se transformar em um ídolo no seu coração, que tira a sua paz. Que tira a sua paz. Eu sou pai, gente, de 4. Tem dia que eu olho para minha filha de 1 ano e já quero ficar ansioso pensando, mas meu Deus, vai ter um homem para ela? Vai ter um homem de Deus, macho? Calvinista, palmeirense? Será, Senhor? Vai ter. 1 ano ela tem, meu Deus do céu. Às vezes, as coisas lícitas podem se tornar um ídolo que nos afastam de Deus. Jeroboão é um caso deste. Por conta do pecado de Salomão, Deus dividiu Israel. De um lado sul, Judeia, tendo capital, Jerusalém. Ali ficava o templo. E era proibido que se fizesse templo em outro lugar. Ao norte, Israel, capital Samaria. Jeroboão era o líder agora.
Jeroboão, ele se torna um rei tão ruim que ele se torna uma referência de maldade. O texto bíblico, quando ia representar que alguém era maldoso, dizia assim, ó: este aí foi muito mal, ele andou nos pecados de Jeroboão. Jeroboão era tão maligno então que se tornou uma referência de pecado, de incredulidade e de idolatria. Como? Por quê? Por que Jeroboão foi tão ruim? Porque diz o texto que, estando ele agora em Samaria e vendo os judeus, vendo melhor o povo da Judeia como inimigo, sabe o que ele pensou? Olha, se este povo, o meu povo, subir para fazer sacrifícios lá na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, que é Salomão. Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Não me parece uma preocupação legítima? Não me parece uma preocupação legítima? O Espírito de Deus veio sobre um profeta e falou para Jeroboão: Jeroboão, você vai ser rei. Deus está dando a você uma parte do reino aqui em Israel. Jeroboão não foi rei por ele mesmo. Foi Deus que deu para ele. Aquele reinado era de Deus. Deus deu para ele. Jeroboão está com medo de perder o reinado que Deus deu para ele. Jeroboão está com medo de perder a própria vida. Tem coisa mais lícita do que essa? Medo de perder algo que Deus te deu, que Deus lhe deu. Medo de perder a própria vida? Não tem nada mais lícito do que isso. Parece. Por conta disso, ele constrói 2 bezerros de ouro e leva o seu povo para o buraco. Até as preocupações mais legítimas podem te distanciar de Deus. É por isso que Jesus disse que a gente não pode andar ansioso em relação a com quem os nossos filhos vão se casar. Jesus ordena que a gente não ande ansioso em relação à política econômica de nosso país, se o comunismo vai ter mais e mais garras aqui. Mas não é apenas isso. Jesus ordenou que a gente não andasse ansioso nem mesmo pelo pão. Nem mesmo pelo pão nosso de cada dia. Porque ele prometeu que ele iria e que ele vai cuidar da gente. Portanto, até a coisa mais lícita do mundo, que é ter o pão na mesa, disse Jesus, não é lícito que vocês se preocupem nem mesmo com isso. Com nada. Com nada. Não deixe que preocupações legítimas afastem vocês de Deus. Afastem vocês dos cultos. Afastem vocês de se envolverem mais na obra de Deus. Afastem vocês de suas famílias. Não deixe que preocupações legítimas tornem vocês idólatras, como Jeroboão fez. Terceiro. E último. Qual que é a perspectiva correta? Como nós então lidamos com a existência? Vamos para os montes? Vamos orar o dia todo e esperar a volta de Cristo? É isso que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a vida espiritual é trabalhar quase nada e ficar no culto o dia todo? Jesus está estimulando ao ócio? Não. Não, porque em todo o restante da palavra de Deus, nós não vemos isso. Não é um estímulo ao ócio, não é um estímulo a parar de trabalhar, a sermos preguiçosos. Não, de forma alguma. O que Jesus quer dizer aqui? Primeiro, há momentos de parar. Quando Cristo fala, pare tudo. A primeira aplicação disso é, o culto é Deus falando conosco. Cada domingo que eu venho aqui, e se eu interpreto o texto corretamente, e eu aplico o texto corretamente, vocês podem chegar em casa e dizer assim para um conhecido, quando eles perguntarem, onde você estava? Eu estava ouvindo Deus. Deus estava falando comigo. Essa é a primeira aplicação direta disso. Que o culto é sagrado para nós. Que você deve vir para este lugar. E você deve parar tudo. Não brincar com o seu filho. Você cuida do seu filho e disciplina-o para que ele seja disciplinado bastante, para que ele também preste atenção. Que quando nós começarmos a cantar,
você se concentre. Em primeiro lugar, porque você está louvando ao Senhor. E é mandamento. Cante, diz o salmista, de todo o seu coração. E porque, em segundo lugar, o seu filho está vendo você. Se quando o seu filho vê você e você está no mundo da lua, você está passando uma mensagem para ele. Porque às vezes lá, quando você está assistindo a um jogo, como que você canta lá? Como que você canta quando você assiste a um jogo? Você vira pentecostal, não é? Tá vendo? Não tem nada a ver com pentecostalismo. A música, como a gente canta, reflete sim o que a gente ama. Como a gente canta, reflete o que a gente ama. Quando você assiste a um jogo, se você ama aquilo, pode reparar. É reformado, é pentecostal, eles cantam idênticos. Vai, Corinthians! É assim. Reformados e pentecostais. Vai lá no estádio do Corinthians. Como é que é a música do Corinthians mesmo? Deus me livre. Porque eu fui falar, hein? Eu estava lá no estádio do Corinthians assistindo no meio da torcida do Corinthians, vocês acreditam? É. E aí eles cantam. Gente, você precisa ver. Pessoa tímida. Todo mundo. Porque eles amam aquilo. Você ama o Senhor? Como você canta? Seus filhos estão vendo. Esse é o momento primordial para nós, para pararmos tudo. O culto. Chegue no horário. Prepare seus filhos. O que você diz para o seu filho quando você chega no horário no seu trabalho e você chega atrasado aqui? Que aqui não é tão importante. É isso que você está dizendo. Eu acho que eu vou deixar sem cadeira mesmo, porque aí o povo está chegando mais cedo, já reparou? Eu vou ficar sem cadeira. William, desfaz a compra lá. Quando Cristo fala, pare tudo. Hoje é o dia do Senhor para nós. É o dia do Senhor. Separe tudo. Pare, venha corretamente, com uma atitude correta. Não saia, ela pega o menino que vai. Bora, moleque. Não, levante cedo. Prepare-se. E venha. E mostre para os seus filhos através de todas essas atitudes, porque você está transmitindo algo. Que quando Cristo fala, a gente para tudo. Quando Cristo fala, a gente para. Essa é a primeira aplicação. Em relação às demandas da vida, as preocupações com seus filhos, eu sei são legítimas. Mas não deixe que isso ocupe o seu coração a tal ponto que não haja mais espaço para aquilo que de fato importa, que primeiro é Cristo. Que segundo são as pessoas, que é quase a mesma coisa, porque Jesus não disse isso em relação ao juízo final. Vocês fizeram para os meus pequeninos, então é o mesmo que fazer para mim. Lembre disso. Segundo, se algo atrapalha o seu relacionamento com Deus, pare. Às vezes não é nem parar de trabalhar, mas às vezes é mudar de disposição de coração. Às vezes é trocar de serviço. Não caia nesse engodo de que só se eu estiver completamente atarefado, eu sou um homem do século XXI. Mas a gente não é homem do século XXI. A gente é um homem bem antigo. Esse livro aqui é bem antigo. A gente não é nem medieval, a gente é antes disso. A gente segue este livro aqui, ó. Este livro. Terceiro, apegue-se ao que é mais importante. O Titanic afundou em 15/4 de 1912. Eu conto sempre uma história relacionada ao Titanic. E é real essa história. Uma pessoa, ela já estava no bote. Ela voltou rapidamente para sua cabine. Ela pulou, passou por cima de colares, de joias caras que estavam espalhadas. E pegou 5 laranjas e voltou. Porque naquele momento, a única coisa que de fato era cara eram aquelas 5 laranjas. O que ela iria fazer com um colar no meio do mar? O que ela iria fazer? Nós estamos nos apegando àquilo que realmente importa. Você acharia extravagante um homem gritando no Titanic: não carreguem peso,
Levem somente o necessário. Deixe até joias e diamantes. Pegue bananas e laranjas. Você acharia extravagante? Deixe para trás o ouro. Pegue a banana e a laranja. Jesus disse assim: trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. Radical? Ele disse: não ande ansioso nem pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Busque o reino em primeiro lugar. Nem pelo que haveis de comer, beber e vestir, gente. Que é a coisa básica, mais essencial. Não tem preocupação mais lícita, nós pensaríamos? Jesus disse: não, não é. Vocês não têm que se preocupar nem mesmo com a comida. Mais uma vez, há coisas lícitas que podem nos afastar de Cristo, que podem tomar conta do nosso coração. Ore. Busque a Deus. E às vezes, desacelere. O que os coaches destes dias têm ensinado, uma cobiça frenética, uma ansiedade absurda por mais e mais e mais e mais e mais e mais. Não ouça esses homens. Não ouça. Que o que você tem nunca é bom o bastante, que a sua vida é medíocre. Medíocre. Quem é você? Olha o carro que você tem. Tome cuidado para que essas coisas não sufoquem a palavra de Deus, como Jesus disse. Vocês não precisam andar ansiosos de coisa alguma. Deus nos ama, Ele vai nos suprir, Ele vai guardar você. Você crê? Vamos ficar de pé? Pessoal do louvor, pode subir aqui, por favor?